como que eu faço reentrada nas operações. Fechou? Então, eu gostaria muito que você anotasse a partir de agora, por gentileza. Eu vou desenhar, eu vou fazer alguns replays de mercado e vou fazer alguns exercícios. Então, eu vou postar algumas imagens para você e você vai ter que falar: é compra, é venda, faço nada, aquele exercício que a gente está fazendo todo dia. Beleza? Então, como que eu faço reentrada nas operações de uma maneira simples e segura? Você sempre vai fazer a entrada do gráfico de 5 minutos, tá? Seja no mini índice, seja no mini dólar, seja nas ações ou qualquer outro ativo que você queira. Essa operação você pode fazer em qualquer horário do dia. Então você pode fazer de manhã, você pode fazer no almoço. Muitas pessoas da sala fechada operam no almoço, né? Almoça um pouquinho e depois vai operar na bolsa. Então pode ser de manhã, almoço ou na parte da tarde. Em qualquer ativo, sempre no gráfico de 5 minutos. Então vamos imaginar juntos aqui. Então imagina, por exemplo, amanhã. Imagina que eu estou lá no gráfico e eu identifico um bloco de ordens no dia anterior. Então eu vou ter aqui uma order block. Imagina essa situação. Imagina que o mercado veio e ele, no primeira barrinha do dia, ele fez uma barra verde que fechou acima da order block. Então eu tive um rompimento de estrutura. Beleza? Visto isso, eu percebi que a média de 9, a média de 20 e a média de 200 estão alinhadas, vermelha, azul e preta. Show. Então eu tive uma quebra de estrutura e o alinhamento das médias. O mercado foi e começou a subir. Ele começou a fazer esse movimento aqui. E aí, você não percebeu que era essa estrutura de alta. E o mercado começa a subir e você não consegue entrar. A galera da sala já vem aqui comprando no rompimento. A galera já está surfando ou entrando em outras técnicas que eu ensino exclusivamente na sala fechada. E você está percebendo que o mercado ele está subindo, as médias começam a subir, né, acompanhando o preço. A galera da sala fechada já está ganhando dinheiro e você está perdendo a oportunidade. Como que eu faço uma reentrada? Uma reentrada segura, uma reentrada bacana, com segurança e com o pé no chão. A primeira coisa que você vai fazer, você vai esperar, porque em algum momento aqui, essa barrinha, ela vai começar a descer em algum determinado momento e ela vai encostar exatamente aqui na média de 9, na média de 9 períodos exponencial. Ela vai encostar. A hora que ela encostar, não é para sair comprando, você vai aguardar uma confirmação. Então imagina que a média de 9 é como se fosse um suporte. Ela é como se fosse um chão. Se fizer sentido para o banco comprar, ele vai começar a montar posição de compra na média de 9. Ou seja, o banco comprou, 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 ele começa a realizar um pouco de lucro. Então as barrinhas começam a ficar vermelha. Bateu na média de 9, calma. Você vai aguardar a partir daí vir na sequência uma barra verde. Não necessariamente precisa ser uma barra verde que fecha acima da anterior. Eu preciso ter uma barra verde, na qual a média de 9 consegue sustentar exatamente isso daqui. Precisa ser uma barra verde. Pode ter um pouco de sombra em cima, sombra embaixo, não tem problema. Mas precisa o mercado encostar na 9, respirou, faz um candle verde, certo? A partir daí, aqui na parte de baixo, você vai ter um negócio chamado volume financeiro. O que que é o volume financeiro? Cada barrinha que é negociada aqui em cima, eu tenho um volume financeiro que foi negociado naquele minuto. Então, por exemplo, a primeira barrinha do dia, dos 5 minutos do índice hoje, foi negociado 16 bilhões de reais.
R$ 16 bilhões. A segunda barrinha do dia foi negociado R$ 11 bilhões. A terceira barrinha do dia foi negociado R$ 13 bilhões. E assim por diante. Então, conforme as barrinhas vão sendo negociadas aqui em cima, na parte de baixo vão sendo negociado o volume financeiro daquela determinada barrinha. Então, toda barrinha tem um volume financeiro. Onde está o segredo? O segredo está no volume financeiro. É aqui que está o gatilho. Então, como é que funciona isso? Aqui na parte de baixo, eu vou colocar em roxo, eu vou ter exatamente o volume financeiro que está sendo negociado no gráfico. Então, por exemplo, a barrinha de número um ela fez um volume financeiro aqui, a barrinha de número 2 a barrinha de número 3 a barrinha de número 4 a grosso modo desenhando. Na sequência, veio uma barrinha vermelha, veio mais uma barrinha vermelha aqui, certo? Onde está o segredo? O segredo está o volume da barra de compra, o volume dessa barra verde que encostou na média de 9, ele precisa ser superior ao volume da venda. Como assim? A hora que fechar essa barra verde aqui em cima, o volume na parte de baixo, ele precisa ser superior ao volume que antecede ele. Ou seja, o volume, o volume, ele tem que ser superior ao volume anterior. Ou seja, o volume de negociação de compra dessa barra verde aqui em cima, ela precisa ser superior ao volume de venda da barra que antecede ela. Então, o que que eu preciso? Eu preciso ter exatamente isso, eu vou circular em preto. Eu preciso ter uma barra verde sendo apoiada pela média de 9. E eu preciso que na parte de baixo o volume dessa barra verde condiz com o que está acontecendo no gráfico, seja maior que o volume anterior. Tira um print agora dessa tela, desenha, filma, guarda para sempre essa informação. Isso você vai utilizar para sempre na sua vida. Sempre. Eu vou dar diversos exemplos aqui de sacadas, tá? É só você ler. No canto superior esquerdo, qual o tempo gráfico? 5 minutos. Você pode utilizar de manhã, almoço ou tarde para qualquer ativo. Se eu tenho um rompimento de uma estrutura, médias alinhadas, quero fazer uma reentrada e não consigo, espera bater na média de 9. Não é para comprar. A média de 9 segurou, fez uma barra verde. O volume da barra verde é maior que o volume de venda. Aqui você tem o gatilho da reentrada. Como que fica esse gatilho? Você vai colocar uma compra na máxima dessa barra. Exatamente aqui você vai colocar uma compra na máxima dela. Você vai utilizar um stop financeiro, não é um stop técnico. 150 pontos de índice e 5 do mercado de dólar. E você vai conduzir essa operação pela média de 9. Eu vou te ensinar o que é essa condução pela média de 9. Ou seja, a ideia é que pegue a compra, pode ser que pegue na próxima barra, na outra barra, deixa a ordem posicionada, não precisa ser necessariamente na próxima barra. Acionou o gatilho de compra, naturalmente o mercado vai começar a fazer esse movimento aqui. E conforme o mercado for subindo, você vai acompanhando a média de 9. A média de 9, ela vai servir como uma cerca elétrica, como um fio condutor dessa operação. Como assim, Marquinhos? Explica melhor. Se aqui na frente vier uma barrinha vermelha, não é para sair encerrando a operação. A média de 9, estando abaixo do preço, ela sempre vai servir como um fio condutor. Ou seja, todas as barrinhas que ficam trabalhando acima da média de 9 faz com que o mercado continue sendo comprador. Você vai continuar naquela operação.
Então, conforme o mercado vai desenvolvendo, você vai pegando a sacada exatamente da média de 9. Então, para você que está nesta aula, você tem muita dificuldade em buscar muitos pontos. Marquinho, meu sonho é buscar 500 pontos de índice, mas eu não consigo. É buscar 15, 20 pontos de dólar, mas eu não consigo. Eu faço um scalp de 50 pontos, 70, 100, encerro a operação, ganho, às vezes perco e às vezes o mercado sobe 1.000 e eu queria pegar essa pernada, cara, eu não consigo. Então você acabou de encontrar um meio. Faz isso daqui que vai te ajudar demais.